Pedir que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler ali os versos 27 e 28. Esse é o texto básico da mensagem dessa noite, conquanto citaremos outros textos. Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Nós sabemos que alguns irmãos e irmãs da nossa comunidade têm o hábito de anotar pelo menos alguns pontos da mensagem, até porque é impossível anotar tudo. E eu sugiro que de fato você faça isso, não apenas nos pontos, no título, no texto básico, mas alguns textos que nós vamos estar citando no decorrer da mensagem, para que você possa, durante a semana, voltar a olhar para esta mensagem, para esse texto, conquanto ela é gravada e você vai poder ouvir novamente. Mas nós pedimos que você faça essas anotações, que isso vai te ajudar a ter mais convicção diante daquilo que é a palavra de Deus a cada um de nós essa noite. Procure olhar todas as vezes no texto bíblico, quando nós falarmos, volte os olhos no texto. Alguns que eu vou pedir para abrir, abra lá, para que nós possamos ter palavra de Deus em nossa mente e nossa alma. Vamos orar mais uma vez, deixa a Bíblia aberta. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta, vamos ler. Sabemos, ó Deus, que haverá compreensão da parte de cada um de nós, se houver a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós. Por isso nós nos rendemos à iluminação do Teu Espírito Santo, a qual necessitamos, para que a Tua palavra lida e pregada venha a ser compreendida, venha a ser recebida, e que haja o curvar-se diante da palavra do Senhor, na vida de cada um de nós aqui essa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, diz assim a palavra de Deus: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Eu vou ler mais uma vez. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Verdades em parte doloridas, mas em maior parte maravilhosas. Em primeiro lugar, a verdade de que a morte existe. Em parte ela é dolorida, mas ela é um fato. Versículo 27, nós vemos que a palavra de Deus diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem. Ninguém morre porque ele quer morrer. Ninguém decide morrer. Ninguém decretou que haverá morte na terra, a não ser o próprio Deus. Quando o autor aos Hebreus diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ele está dizendo, olha, a morte é um fato. E isso foi decretado, e isso é decretado pelo Deus da vida, o Deus Criador. Você já ouviu aquela frase que algumas pessoas já disseram e vivem dizendo? Olha, uma das coisas mais certas na vida é essa ninguém? Em tese, nós vamos ver diante aqui do texto. A maioria vem morrendo e muitos ainda vão morrer. Mas 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 fala que Cristo, quando voltar, encontrará alguns vivos, ok? Mas a base é Jesus, a palavra de Deus diz a nós essa noite que está ordenado ao homem morrer. Mas percebe que esse morrer aqui não para, a não ser que tem morrer uma só vez. Por que essa ênfase de a morte acontecer uma só vez? Porque há muitas pessoas que têm ideia de que já morreram várias vezes e reencarnaram. Algumas religiões assim creem, de que a existência humana é em reencarnação sobre reencarnação. Mas a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Ninguém reencarna para nascer, morrer, reencarnar, nascer, morrer, reencarnar.
A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado morrer, quantas vezes? Uma só vez. Enquanto algumas religiões falam de reencarnação, dando a ideia de que o homem morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, parece algo meio sem fim, até meio maluco, difícil até de conceber. A Bíblia Sagrada diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Então nós vimos nesse primeiro momento a verdade, embora dolorida, porque a morte de fato causa dor a quem fica, não a quem vai. Depende de como vai. A morte causa dor a quem fica porque sente saudade. Relacionamento com um ente querido foi interrompido. Então é natural chorar, se entristecer, a alma sentir esse pesar, a alma do ser humano. Então dor sente é quem fica. E talvez dependendo de quem morre. Mas nós vamos ver isso ainda no decorrer do texto. Em segundo lugar, a segunda verdade que nós temos nesse texto é que a morte não é o fim. Diga comigo, a morte não é o fim. Por que não é o fim? Versículo 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nesse texto nós vemos que a morte não é o fim de todas as coisas. A morte não é o fim da existência humana. Porque a palavra de Deus, dessa carta aos Hebreus, disse, olha, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Mas não vai acabar tudo depois da morte não. Porque depois da morte haverá juízo. E para que haja juízo, haverá ressurreição. Então a morte não é o fim. E essa é uma boa notícia. Então por que de algumas frases que falam ao contrário dessa verdade, que parece que é tão óbvia para a gente? A morte não é o fim, diz aqui a palavra de Deus. Mas você já ouviu aquela frase, ou já leu? Principalmente nas lápides, nos túmulos do cemitério. Aqui jaz fulano, aqui jaz Beltrano, aqui jaz ciclano. E traduzindo para o nosso português, claro, essa frase, que ela é antiga, aqui já significa, já era, acabou, findou. É isso que essa frase diz. E essa frase vem sendo martelada na cabeça de todos nós seres humanos. Morreu, acabou, morreu, terminou. Aqui jaz. Uma outra questão que a gente observa constantemente no momento de dor, de tristeza, no velório, é algumas pessoas dizendo, e pastor, além de casamento e aniversário, um dos lugares que o pastor mais vai é velório. E a gente sempre ouve pessoas chegando diante do caixão daquele que morreu, ou chegando para o familiar, e olha assim e fala, a vida desse acabou. Você já ouviu isso? Talvez você já disse isso. E alguns ainda chegam e falam, nunca mais vou ver fulano. Depende para onde ele foi, para onde você vai depois da morte. A morte na consciência da sociedade é o fim. Por isso que ela se torna desesperadora para alguns. Repita comigo, a morte não é o fim. Além das frases, então por que de alguns comportamentos que demonstram o contrário? Quando a lágrima corre pelo rosto de alguém que acabou de perder um ente querido, isso faz parte da nossa humanidade. A nossa alma chora, porque ela se entristece. A diferença é quando choramos pela saudade, que fica, bate, dói, porque choramos porque o relacionamento, em parte, foi interrompido. Não verá mais na manhã, na hora do café, no almoço, na janta, partiu. Esse choro é natural e isso é a nossa humanidade. Mas quando há um choro desesperador, carregado de fala, eu nunca mais vou ver você. Você tinha tanto para viver ainda. Diferente do choro da saudade. Sabe de onde vem essa ideia? Essa ideia vem daqueles que são materialistas, numa visão humanista. Que é aqueles que defendem a tese de que a vida é matéria. A vida é isso aqui, ó. A vida é o que eu vejo, é o que eu estou palpando. Porque a alma a gente não vê, ou o espírito nós não vemos. Então, para os materialistas, humanistas, que creem, não, eu só creio na existência daquilo que eu vejo. Então, morreu, acabou. Para os materialistas, humanistas, é assim.
A matéria findou, o corpo acabou, enterrou, o bicho vai comer, volta à terra. Então morreu, acabou. Não existe mais nada. Mas enquanto os materialistas dizem que tudo acabou quando morre, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que há vida eterna. Enquanto outras religiões dizem que após a morte haverá reencarnação, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que após a morte haverá ressurreição. Não reencarnação, mas ressurreição. Enquanto outras religiões falam de purgatório, lugar onde as pessoas vão evoluir, expurgar os pecados, ter, entre aspas, uma segunda chance, a Bíblia de Deus diz na voz de Jesus Cristo: hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? A morte não é o fim. Volte seus olhos ao verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O texto que lemos traz a ideia de continuidade. O texto que lemos traz uma ideia de que há vida após a morte. E que essa vida após a morte haverá o juízo. Nós falamos no primeiro momento da verdade dolorosa, que a morte é um fato. Nós falamos também de que a verdade maravilhosa é de que a morte não é o fim. E em terceiro lugar, uma verdade grande, inegável: todos serão julgados. Eu, você. Se fôssemos conjugar, eu, tu, vós, eles. Todos seremos julgados. O juízo final é algo certo, é algo inevitável. Ninguém irá escapar, ninguém vai ficar de fora desse juízo. E o versículo 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E o juízo aqui, na visão do autor aos Hebreus, está falando do juízo final. Para a vida eterna, alguns para a condenação e outros para a vida. Vida eterna, condenação eterna. Alguns para a existência eterna com Deus nos céus, outros para a existência eterna sem Deus no inferno. Esse juízo final não nega a existência de muitos juízos que vêm ocorrendo em toda a história da humanidade. Deus sempre vem exercendo juízo na humanidade. É só lermos a narrativa bíblica, quando Deus vem e traz justiça, juízo em todos os períodos da história. Mas esse juízo de Hebreus aqui se reflete ao juízo final. Depois da morte, todos, sem exceção, estarão diante do grande trono de Deus. Todos, sem exceção, serão julgados. Esta afirmação de Hebreus tem respaldo em Romanos 14, 10 e 12. Esse texto eu peço que você abra, deixa marcado aí Hebreus 10, melhor dizendo, e abre em Romanos 14. E ali eu vou ler o verso 10 e 12 e peço que você acompanhe atentamente. Aqui o apóstolo Paulo, autor dessa carta aos Romanos, fortalece a ideia do autor aos Hebreus, que estamos lendo. Romanos 14, verso 10 e 12. Diz assim a palavra de Deus: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, todos. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós, continue lendo comigo, dará contas de si mesmo a Deus. Você sabia disso? Você já tinha esquecido, estou te lembrando. Se nunca leu isso, está lendo hoje. Depois da morte, salvos e não salvos vão estar diante de Deus, no trono eterno, e vão prestar conta para esse Deus de tudo. De tudo. Juízo, todo ser humano após a morte prestará conta a Deus de tudo o que fez. É o que nós lemos aqui em Romanos 14, 10 e 12. Voltemos a Hebreus, capítulo 9. No juízo, todo ser humano, tanto salvo quanto não salvo, ouvirá de Deus sobre as suas ações, decisões e pecados. Isso é um mistério, eu não sei como que vai ser, não dá, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas é claro que Deus vai fazer você e eu e o outro lembrar de tudo quanto foi a existência dele no pecado. Para que o pecador saiba
que era impossível ele alcançar a Deus por si só. Para que o pecador saiba o quão depravado ele era, o quão perdido ele era, e o quanto ele errou. Para que ele veja da santidade de Deus um pouco mais nesse dia. E eu fico imaginando a posição de humilhação quando começarmos a ouvir todos os nossos pecados, porque a Bíblia diz isso. Deus vai olhar para mim e falar, olha, você pecou aqui. Nossa, vai demorar um tempão, né, para acabar, né? Eu não sei, mas isso vai acontecer. Deus, Ele vai promover esse juízo sobre mim, sobre você, que tem certeza da salvação, e até sobre aqueles que não têm certeza da salvação. E eu só consigo imaginar uma posição nessa hora diante de Deus. A gente tenta imaginar. Que jeito que eu vou estar na hora que Deus estiver trabalhando o meu juízo? Vou estar lá assim, de cabeça erguida, peito para fora, barriga para dentro. Às vezes é difícil, né? Manda aí, Senhor. Fala, dá um relatório. Será que é assim? Volta lá em Romanos 14:11. Você vai ver que jeito que eu vou estar e que jeito que você vai estar nessa hora diante de Deus. E mesmo aquele que não é salvo, você vai ver o jeito que ele vai estar diante de Deus. Romanos 14, verso 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Salvo e não salvo. Sabe que jeito que eu vou me comportar diante do que a Bíblia diz? Sabe que jeito você vai se comportar diante do que a Bíblia diz? Quando Deus estiver trabalhando esse juízo, não vai ser em pé. Imagino que não será em pé. Imagino que não vai ser de cabeça erguida, manda aí, Senhor. Mas eu imagino que, no mínimo, eu vou estar ajoelhado com a cara no pó, no chão. Porque vai ser terrível ouvir isso de Deus. Deus não é um momento que Ele vai te elogiar e vai me elogiar, não. Isso é juízo de Deus. Essa vai ser a posição de todos. E ninguém vai escapar disso. E a verdade triste é para aquele que vai estar nessa hora do juízo e não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não entregou sua vida ao Senhor, o juízo para esse não vai ser apenas lembrar dos pecados dele, mas vai ser um juízo de condenação, de morte eterna, ou seja, distância de Deus, vai viver tormentos eternos no inferno. Depois que Deus apontar o pecado daquele que de fato não foi salvo, a palavra de Deus para ele vai ser no versículo que nós lemos na palavra de Deus, quando diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Lucas 13:27 diz, não sei de onde só vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Esse vai ser o juízo de condenação para o não salvo, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, mas vai ter esses lá? Vai. Volte seus olhos ao verso 28 de Hebreus 9. E às vezes alguns não gostam de ler essa parte, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados, leia comigo, de muitos ou de todos? O que diz a Bíblia? De muitos. Então não são todos. Palavra de Deus. Não são todos que serão salvos. Muitos serão salvos, mas não todos. Por isso, o não salvo, ele vai ouvir de Deus, depois de Deus mostrar os seus pecados. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Esse juízo final, para esse não salvo, vai ser triste, vai ser doloroso. Mas a boa notícia, e a maravilhosa, a verdade, é que o juízo final para o salvo não será de condenação. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 37, diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há condenação mais para aqueles que já foram salvos na cruz em Cristo. Mas nós vamos passar pelo juízo final. Deus vai falar do seu pecado, do meu pecado.
Mas a boa notícia é que Hebreus 9, 28, quando diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aquele que tem certeza de que é salvo em Jesus Cristo, você faz parte desses muitos. Eu tenho certeza da minha, não tenho da sua. Você que tem que ter da sua. Farão parte desse muito. E entenda que Deus, quando Ele vai apontar os meus e os seus pecados no juízo final, Ele não está dizendo, e agora, o que você vai fazer para apagar tudo isso aí? Não, Deus não vai fazer essa pergunta no juízo final. Ele vai nos pedir conta. Ó, você fez isso, isso e isso. Mas a graça é que Deus vai olhar para mim, para você, e continuar dizendo, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Jesus não vai precisar fazer sacrifício de novo. Então o salvo em Jesus, na hora do juízo final, ouvirá de Deus, apesar de todos esses seus pecados, Jesus se ofereceu e sofreu no seu lugar. Apesar de todos esses seus pecados, Jesus, uma única vez e para sempre, se ofereceu e pagou por todos os seus pecados. 1 Pedro 2,24 diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nós vamos comparecer diante de Deus. Haverá o juízo final. Eu vou ter que prestar conta para Deus. Essa prestação de conta não é pagamento, porque Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário. E a palavra de Deus é, vinde bendito de meu Pai. Vinde. Em quarto e último lugar, Jesus voltará. Jesus voltará. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, leia comigo todos agora, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Presta atenção aqui para que não haja confusão na sua mente, principalmente nesse final do verso 28. Jesus aparecerá uma segunda e última vez. Tem alguns pregando aí em algumas igrejas que ele vai vir essa segunda, e aí depois vai descer os 144 mil e vão ficar mais 1000 anos reinando. Quem quiser ficar aqui, fica à vontade, eu vou estar na glória com o Senhor. Ele aparecerá, diz a palavra de Deus, segunda vez. Ou seja, Jesus voltará. E essa é a esperança de cada um aqui que tem certeza da salvação. E Ele voltará não com os nossos pecados. Olha o verso 28. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Talvez alguns falem, mas Jesus pecou? Não está falando do pecado de Jesus aqui, gente. Jesus não pecou, Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele aparecerá a segunda vez sem os nossos pecados que Ele levou sobre si, nas costas, lá no madeiro, na cruz. Porque lá tudo foi resolvido. Ele não voltará para morrer por mim e por você de novo. Ele voltará sem os pecados, porque todos eles foram resolvidos lá na cruz, na sua primeira vinda. Ele voltará para consumar a salvação já ocorrida. Versículo 28, finalzinho, diz, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a... tem gente aguardando Jesus ainda para ser salvo? É isso que o texto está dizendo? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Os versículos anteriores, começando no versículo 23, está falando da eficácia do sacrifício de Cristo. Essa narrativa de Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28, está dizendo que o sacrifício de Cristo foi um e bastou apenas um, e ali tudo foi resolvido. Porque a comunidade aqui, a qual recebe a carta aos Hebreus, é uma comunidade que ainda vive os ritos judaicos. Esse povo aqui ainda sacrificava animais. Esse povo ainda tinha a figura sacerdotal exclusiva e sumo sacerdote. Por isso que capítulo 9, em outros momentos, fala que é pelo novo e vivo caminho, agora é por Cristo, não precisa mais sacrificar. Não tem mais sacrifício, Jesus já fez, já bastou. É por isso que vem essa repetição. Mas então esses estão aguardando Jesus para a salvação ainda? Não, eles não estão aguardando Jesus para a salvação. O texto está dizendo que a salvação virá agora no seu fechamento.
vai ser aquilo que o Senhor começou lá na cruz. E aquilo que Ele promete que vai terminar. Aqui aqueles que aguardam a consumação da salvação. Como que nós podemos entender isso? Aí nós temos que lembrar do Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, que diz assim. Porque tem gente que fala assim, não, está aguardando a salvação, porque vai que depois que ele foi salvo, desviou, foi embora, perturbou, pecou, fez um monte de coisa errada, não quis saber de Deus. Então eu quero te dizer que se de fato esse camarada ou essa mulher foi salvo, se de fato foi, ele foi. Ele não vai se perder mais. Mas desviou, está lá. O filho pródigo desviou. Isso você não entendeu ainda, entenda. Ele caiu em si porque ele era de Deus, Deus o traz de volta. O que são esses que estão aguardando a salvação? Porque talvez perdeu? Não perde. Porque João 6,37 diz, é o próprio Cristo dizendo aos seus, todo aquele que o Pai me dá. Então é o Pai que dá, não é a pessoa que decide. Esse virá a mim. Só vem a Jesus quem o Pai dá. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então não se perde. Jesus não descarta. Então, é aguardar a consumação da salvação. Não é que agora ele vai ser salvo. Porque tem gente que acha que na volta de Jesus, não, na volta de Jesus aí vai pregar de novo e aí vamos... Não, já foi, querido. Ou aceitou ou não aceitou. A volta de Jesus é só para aqueles que morreram nele ressuscitarem, os que estiverem vivos junto nas nuvens, subirem para a glória com o Senhor, para o juízo final. Não tem segunda chance. Jesus não virá, gente, eu estou voltando, cheguei na órbita tal, agora eu estou nas nuvens, corre aí, se arrepende. Não vai ser assim. Vai ser como um relâmpago, que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Vai ser tudo muito rápido. E diz que toda a terra verá. Toda a terra verá. E aí ele virá para buscar os seus. Não os que vão se decidir, aqueles que já decidiram no seu chamado durante toda a existência. Mas como isso está aguardando a consumação da salvação? Porque Jesus, ele salvou na cruz. Mas ele nos chama nesse processo da santificação e diz, Romanos 8,30, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. É uma ideia de uma obra completa. Antes da fundação do mundo, ele elegeu, predestinou. Jesus se encarna, vem e salva. E agora ele justifica, mas ele também está glorificando a sua igreja. É o fecho da salvação. O último texto que eu quero citar aqui, para que entendamos melhor, que não é na volta de Jesus que vai acontecer a salvação, mas os que aguardam para a salvação é aqueles salvos que aguardam o fecho, que não vai falhar e que não escapa. É o que diz Paulo em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Aquele que começou. É Ele, não sou eu e você que vamos completar, porque a gente não consegue. É Ele. Aquele que começou, há de completá-la. E é interessante que aqui vem fortalecer o texto de Hebreus 9,28. No final do versículo de Filipenses 1,6 diz, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Qual que é o dia de Cristo Jesus? É o dia da sua volta gloriosa. Esse é o dia de Cristo Jesus. Por isso, esses que aguardam a salvação, o completar da salvação de Cristo, a consumação da salvação. É Jesus olhando para os seus e dizendo, gente, vocês que já foram salvos, estou aqui conforme prometido. Esse é o completar da salvação, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu quero concluir essa mensagem, lembrando que a morte, ela traz dor. Ela é uma verdade que traz choro, porque quebra relacionamentos. Mas é muito mais verdade que para o crente salvo em Jesus Cristo, a morte não é o fim. Para o crente salvo em Jesus Cristo, a morte é apenas o começo de uma eternidade imensurável, de uma eternidade muito melhor do que essa pobre vida que a gente ainda acha que é legal, porque tem alguns momentos de conforto. A morte não é o fim, ela é apenas o começo de uma vida melhor, pois a ressurreição, ela é certa. Ela é certa. Sabe o que Jesus disse para o ladrão da cruz? Você sabe, não sabe? Vamos lembrar? Hoje não é amanhã.
Não é depois de amanhã. Jesus falou, sem falar, implicitamente ali no texto, olha, aquilo que Salomão diz lá em Eclesiastes, o pó volta à terra como era, o Espírito a Deus que o deu. Jesus está falando assim, hoje estarás comigo no paraíso, conquanto o corpo de Cristo foi para o túmulo de José de Arimateia. Conquanto o corpo do ladrão da cruz, não sei para que buraco foi. Mas quando Jesus falou, hoje estarás, é porque naquele momento da morte de Cristo, do ladrão, o Espírito vai a Deus. Pai, hoje estarás comigo no paraíso. A minha oração, meus irmãos, é que nós vivamos sim o choro da perda de entes queridos. Que nós vivamos a nossa humanidade. Mas a minha oração é que essa palavra de Deus gere no seu coração, na sua mente, uma paz, uma fé, uma tranquilidade de que morreu em Jesus Cristo. O que está ali é corpo. A vida de fato já está na glória com o Senhor. A vida já está lá. Ontem eu tive um momento diferenciado no velório que eu fui, depois saindo do cemitério, depois do enterro da nossa irmã Naira, mãe da Damares. E aí eu me retirei um pouquinho e eu fiquei bem distante de toda a multidão. E aí eu fiquei olhando aquele monte de túmulo, aquele monte de casinha. Aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu não virei para cá. Aí alguns vão dizer, você não vai vir porque lá não vai mais, agora é só lá no Cemitério da Paz. Ou então você vai morrer em outra cidade e vai ser enterrado lá. Não, o que eu quis dizer para mim mesmo ali, eu falo, eu não virei para cá. Eu não vou morar aqui. Porque a palavra de Deus diz que a vida, ela volta a Deus imediatamente que o deu. Eu olhei para aquele lugar e eu falei, eu não vou morar aqui não, em nenhum outro tipo de cemitério. Eu vou morar na glória eternamente com o Senhor. É para lá que eu vou. Porque aqui é corpo. E quando ressuscitar, não vai ser esse corpo miserável, limitado aqui. É um novo corpo em glória. É um novo corpo em glória. Ah, como que eu vou estar lá em espírito e em alma, pastor? Isso é mistério. A vida está lá. Já está lá. O crente em Jesus Cristo, a minha oração, é que vivamos e encaremos a morte de uma maneira diferenciada, e nós vamos chorar a perda de um ente querido, mas diante daquilo, é salvo em Jesus Cristo, jamais eu vou chegar diante do caixão e dizer, coitadinho, morreu. Coitadinho de mim, que ainda estou vivo aqui. Porque se esse morreu em Jesus Cristo, ele está melhor do que eu, está melhor do que você. Porque isso Paulo diz. E ele desejou estar lá com o Senhor, ao invés de estar aqui. A sociedade, ela conseguiu colocar assombro e medo da morte. Quando a gente vai ver sobre figurinha de morte, o que aparece? Aquela caveirona com aquele facãozão aqui, aquela cunha na mão, arrastando naquele lençol cadavérico, não é? Aquela coisa medonha, não é isso, essa figura que aparece? A sociedade foi colocando essa visão de morte, porque ela fala que morte é fim. Morte não é fim. Não vou dizer, coitadinho, morreu tão cedo, tinha tanta coisa para fazer, filho. Se você morreu em Jesus Cristo, você é salvo. O tanto que você tem para fazer, você tem toda a eternidade para fazer. E num corpo glorificado, não nesse limitado aqui que padece, que sofre. Pastor, o senhor está pregando aí para que a gente tenha vontade de morrer? Não. Ninguém está dizendo aqui que você precisa desejar morte. Nós estamos pregando para que você viva diante da possibilidade inegável, porque ela é fato, a não ser que Jesus volte e você e eu estejamos em vida. Mas o natural é ir morrendo, isso é fato. Mas é viver em paz, para com aquilo que é fato na minha e na sua existência, da possível morte, e dos nossos queridos que vão partindo, e a gente vai chorando a saudade, mas se partiu no Senhor Jesus é entender, está na glória com o Senhor. Está na glória com o Senhor. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Saiba que a vida do salvo já desfruta na presença maravilhosa de Jesus Cristo. Porque a palavra de Jesus foi, não é amanhã, não é depois, é hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu sei que tem pessoas aqui que perderam recentemente entes queridos. Não é para você que eu estou pregando, não. Particularmente eu visito e falo pessoalmente com a pessoa.
Estou pregando isso no geral, porque é a palavra de Deus que vem sendo colocada no meu coração há um bom tempo. Para que eu e você, como cristão, enquanto vivemos a nossa humanidade diante da perda de gente querida, vivamos o consolo e o conforto e a certeza que a palavra de Deus nos dá de que a morte não é o fim. Ela é apenas o começo de uma eternidade que nos aguarda. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, o tempo é agora. Não tem purgatório, não. Se você caiu nessa ilusão de reencarnação, não reencarna também. Morreu, não adianta nem acender 7 velas, nem encomendar a missa de 7º dia, e nem orar pelos mortos como o livro de Macabeus nos livros apócrifos dizem. Morreu é juízo final, para a vida eterna com o Senhor, ou para o inferno distante de Deus, eternamente. É o hoje, é o agora, que essa palavra de Deus se encontrou lugar no teu coração. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, que ainda não tinha certeza da sua salvação, é hoje o tempo de você dizer: Senhor, eu reconheço o Cristo Salvador na minha vida. Porque você não sabe, saindo daqui, o que vai acontecer com você. Não estou desejando que você morra, nem eu sei o que vai acontecer comigo. Mas eu sei que aconteça o que acontecer, porque eu tenho certeza para onde eu vou. Você tem? Palavra de Deus, a sua vida, a minha vida. Palavra de Deus a mim, que tenho certeza da minha salvação, e a você, que deve ter a sua certeza de que a morte não é o fim, é apenas o começo. A eternidade aguarda os nossos queridos e me aguarda na certeza da nossa salvação. Para você que não tem certeza da sua salvação, que ainda não entregou sua vida a Jesus, o tempo é agora, é o hoje, porque a morte é certa e o juízo final é certo. Que você queira ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai. Que você não queira ouvir: eu não te conheço. Nós vamos cantar essa verdade maravilhosa, para que essa verdade, junto com essa palavra, alcance lugar na sua alma, na sua mente, e te dê paz, te dê certeza, te dê convicção de que a morte não é o fim, de que Jesus virá, mas a morte é apenas o começo de uma eternidade maravilhosa que nos aguarda. Vamos cantar? O Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o servo sofredor. É Jesus. Aquele que já sofreu uma única vez por você e por mim. Olha o que ele fez por causa de você e por causa de mim. Ele desceu da glória. Nessa vez ele desceu para pegar os meus e os seus pecados. Ele se fez varão de dores. Varão de dores, servo sofredor, padecer. Se Jesus padecer, Ele entregou sua vida. Sim, Cristo entregou sua vida. Ele se ofereceu de forma espontânea. Ninguém o obrigou. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi o amor dele que assim fez. Foi seu próprio amor que morreu. E ele reina na glória. Aleluia. Garantindo a minha e a sua salvação. Ele reina. Glória a Deus. Capaz de nos
cantar a verdade maravilhosa. Glória a Deus. Virá em breve. Ele virá em breve, a sua palavra se diz. Você que tem certeza disso, que a paz do Senhor renova o seu coração. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está. Se você quer dizer sim para Jesus, não é para mim, não é para a igreja. Erga uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Porque Ele virá. E se você não estiver vivo quando Ele voltar, é porque você já morreu. E o juízo vai acontecer. Que você ouça, vinde bendito de meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos pela tua santa e bendita palavra. Tua palavra de salvação, tua palavra de graça, tua palavra de esperança da volta gloriosa de Jesus, a qual aguardamos confiantemente. E a tua palavra, Deus, que nos traz consolo e conforto diante da morte que amedronta tantos, de que para nós os salvos ela não é fim, é apenas começo de uma realidade eterna, imensurável, maravilhosa. Senhor, tu continue tocando nos corações aqui essa noite. Que vidas, ó Deus, possam se entregar ao Senhor essa noite, que possam estar se entregando ao Senhor essa noite. Nós oramos por isso, Deus, porque só tu pode fazer isso. Só o teu Espírito Santo é aquele que convence. Nós oramos, ó Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a minha vida, para que possamos viver cada vez mais conscientes dessas verdades, em parte dolorosas, da morte, que causa choro e tristeza, mas em parte maravilhosa graça e bênção de Deus, porque a eternidade nos aguarda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Mas eu posso dizer de algo muito especial que aconteceu comigo ontem, né? Eu já falei para vocês. Não estou dizendo que eu estou com vontade de morrer, nem que eu vou morrer amanhã ou hoje, eu não sei, só Deus sabe. Mas essa palavra que é pregada a vocês, antes ela foi ministrada fortemente no meu coração. E eu posso dizer diante da igreja, diante de Deus, hoje eu estou mais tranquilo para morrer. Porque a gente fica assim, não, morrer. A minha morte hoje se torna algo mais claro, mais tranquilo. Porque para quem fica, quando eu for ou você for, é o fim. Não, começo. 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 Que a morte para você hoje possa ter tomado uma outra conotação do que medo, pavor. Porque ela é certa, é fato. Mas para quem tem certeza da salvação em Jesus Cristo, e de que só sabe porque a palavra de Deus diz, até onde ela diz, de que é incomparável a vida na glória, então a morte para esses convictos, ela vai ficando mais morte, morte. Entenda, isso não é frieza, isso é fé, isso é fé, isso é convicção. Nós vamos continuar essa temática semana que vem. Que Deus fortaleça o teu coração, meu coração, em nome de Jesus.